Boa tarde, então, pessoal, todos que estão nessa chamada. Eu me chamo Jefté. Hoje eu vou apresentar um pouco, comentar um pouco sobre o capítulo 8 do livro Bioestatística, Princípios e Aplicações, da Cíndia Calegari. E aí, pensando em tornar o seminário um pouco mais dinâmico, um pouco mais prático também, eu trouxe alguma parte teórica, para propriamente trazer o que o capítulo 8 ele traz, parte de fundamentação teórica. E aí também eu preparei um banco de dados que o próprio livro sugere no SPSS. Então, a ideia de hoje é trazer os conceitos teóricos, mas também rodar o teste que o capítulo traz de forma prática, utilizando um software que a gente utiliza no dia a dia para ver como é que a gente transloca, como é que a gente aplica esses conceitos na prática. Então, eu vou ficar dividindo a apresentação entre o slide e o SPSS, certo? Uma breve identificação minha, eu sou biólogo, minha formação é base, sou mestre em Ciências da Saúde, e hoje eu estou na reta final também do meu doutorado em Ciências da Saúde. Vamos lá, então. O capítulo 8, ele fala sobre a comparação entre médias de duas amostras independentes. O livro começa falando o seguinte: quando o objetivo é comparar duas populações quanto a uma variável dependente numérica, é muito comum que a gente não conheça os parâmetros de nenhuma dessas populações, ou seja, são desconhecidas médias e também os desvios padrões populacionais. Alguns casos, a média de uma população ela é conhecida, só que o grupo de indivíduos que a gente está testando, a amostra que a gente está testando, ela é diferente da população que é conhecida. Que a gente vai estar utilizando como referência. Então, traduzindo isso, por exemplo, em adultos saudáveis, a taxa média de creatina em uma urina de 24 horas é de 1,3 gramas. Essa é uma média conhecida de uma população adulta relacionada à taxa de creatina. Se a gente quiser saber quais alterações vai sofrer uma criança, quais parâmetros, qual seria a média esperada de creatina na urina de uma criança que ela tem, que tem nefrite, será que seria igual ou diferente dessa média da população de adultos? Qual é o nosso problema que a gente tem aqui, A gente tem uma diferença que poderia ser explicada, se a gente encontrasse uma diferença, essa diferença ela poderia ser explicada simplesmente pela idade, e aí, nesse caso, a CID ela traz que o pesquisador ele não pode comparar a média de uma amostra de crianças, com tal problema, com aquela dos adultos, pois uma possível diferença poderia ser explicada por fatores que eles não podem ser separados, ou seja, a idade e a doença. Considerando isso, ela traz o conceito, então, de que quando a gente quer comparar grupos, essas amostras, elas precisam ser independentes. Isso vai derivar de dois grupos que a gente vai chamar. Um grupo é o grupo experimental, o grupo que a gente vai estar aplicando a intervenção, ou é o grupo, nesse caso, de crianças que têm a doença, e o grupo controle. Ela destaca também que os indivíduos que eles constituem esses grupos, para a gente conseguir determinar que a diferença que a gente vai observar, a diferença ou não, pode ser que não exista uma diferença, mas vamos considerar que a diferença existe, para a gente poder determinar, inferir que essa diferença ela é causada pela doença ou pelo objeto de estudo que a gente está investigando, esses grupos eles precisam ser o máximo possível semelhantes entre si, as características, como, por exemplo, a idade. Para que daí a gente possa inferir, considerando que os indivíduos de grupos diferentes têm as características semelhantes, exceto o fator que a gente está estudando, se houver uma diferença, a gente pode inferir que essa diferença se deve ao fator que a gente está estudando, certo? A gente pode chamar também de, que não vem ao caso, mas não vem ao caso do capítulo 8, mas pensando em análise de dados de forma geral,
Sempre que a gente tem comparações, né, a gente pode ter entre grupos diferentes, e uma variável que pode ser tanto categórica ou ela pode ser também quantitativa, a gente vai ter o que chama de variáveis de confusão, né, que ela pode estar interferindo naquele resultado que a gente está observando. E aí, dependendo da análise que a gente está fazendo, tem algumas estratégias para a gente controlar essas variáveis de confusão, uma vez que a gente já tem os dados, né? A gente já está com os dados coletados, já está na parte final, que seria a parte de análise estatística. E aqui eu trouxe o exemplo que o próprio livro traz, e é nesse exemplo que eu vou utilizar o SPSS para rodar, então, o teste. Esse exemplo, ele fala o seguinte: a troca entre as cromátides irmãs, né, que são parte dos cromossomos que estão nas nossas células, ele é um fenômeno raro na divisão mitótica, ou seja, não é comum que as cromátides irmãs, durante o processo de divisão, aconteçam. Se acontecer, isso vai indicar um problema genético, né, um efeito genotóxico de um produto químico. E aí, esse exemplo é um exemplo que foi relatado foi estudado, né, do lote colaboradores, que eles estudaram o efeito genotóxico de pesticidas em floricultores. E aí, para isso, eles contaram o número de trocas entre cromátides irmãs, que vai aparecer essa sigla aí mais adiante, a TCI, em 14 indivíduos que apresentaram sintomas de intoxicação crônica. Então, isso a gente pode colocar como grupo A, né? 14 indivíduos que tinham sintomas de intoxicação crônica e 13 floricultores que não tinham esses sintomas. A hipótese que os autores queriam testar é que a intoxicação crônica, né, determinada pela exposição aos pesticidas, ela é acompanhada de uma alteração nas trocas das cromátides irmãs. Evidentemente, não haveria necessidade de teste estatístico se os valores médios obtidos fossem relativos à população de floricultores saudáveis e à população de floricultores intoxicados, respectivamente. Ou seja, se a gente tivesse, né, os dados de todos os floricultores que são saudáveis, né, e aqueles que estão intoxicados, a diferença que a gente fosse obter era a diferença real. Não haveria necessidade de um teste estatístico. Mas, considerando que quando a gente fala de estatística, a gente aplica para várias áreas, para vários contextos, nem sempre é viável, nem sempre não, na maioria dos casos, a gente vai estar trabalhando com amostras, né, de uma população. Então, é aí que entra o papel do teste estatístico para determinar se a diferença ou não que a gente vai encontrar, ela é o acaso, né, ou não. E agora eu vou entrar, então, no raciocínio do teste. O teste estatístico, ele parte de uma hipótese de nulidade, né, de que as médias das duas populações, eles são iguais, ou seja, a hipótese nula vai falar para a gente que a média populacional do grupo A, ele é igual à média populacional do grupo B. Se esta suposição for verdadeira, a diferença da média populacional do grupo A para menos, né, a média do grupo populacional B vai ser zero. No entanto, sabe-se que, quando se obtém aleatoriamente duas amostras de tais populações, as médias amostrais elas podem diferir ao acaso, mesmo que a média populacional A e B elas sejam iguais. Para a gente testar essa hipótese, a gente precisa estipular o nível de significância, né, ou seja, o alfa. E a partir daí, a gente vai determinar se a média, quantos erros padrão a diferença obtida, ou seja, a média amostral do grupo A menos a média amostral do grupo B, que foi 0,97, pode desviar de zero pelo simples acaso. E aqui, ó, no primeiro momento, eu acho que eu vou pegar o SPSS, porque apareceu esse 0,97, né? Você pode ir perguntando, tá, mas da onde é que apareceu esse 0,97? Que ele está falando para a gente que a média é a diferença da média do grupo A e do grupo B, ou seja, o grupo A são os indivíduos intoxicados e o B são os floricultores que eram saudáveis. Só para confirmar, vocês estão vendo o SPSS agora?
Opa, tava sem o áudio. Sim. Beleza. Acredito que a grande maioria que está aqui na sala conhece o SPSS, então eu vou despender muitos detalhes, mas basicamente, só para contextualizar melhor, aqui nas linhas, né, a primeira coluna eu tenho a identificação dos floricultores, aqui na segunda eu tenho o grupo, então posso dizer que eu tenho o grupo A, que são os floricultores sem os sintomas, e o grupo B, que seriam os floricultores que apresentavam os sintomas. Que sintomas, né? Sintomas de intoxicação, certo? E a terceira coluna eu tenho o valor que representa a troca das cromátides irmãs. Para a gente saber como é que está a média, né, dessa nossa variável dependente aqui, que é o TCI, a gente vai fazer uma análise descritiva primeiramente, né? Então, a gente vem aqui analisar, estatística descritiva e explorar. Aqui eu estava, vou voltar para cá, que geralmente não é assim que está quando a gente abre o programa, né? Mas na variável dependente, a gente vai colocar, né, as trocas entre as cromátides irmãs. Nos fatores, estou colocando, então, minha variável de grupamento, que são os sintomas de intoxicação entre os floricultores. E aqui eu vou apertar OK. Ele me trouxe, ele traz para a gente essa saída, né, mostrando, como eu havia comentado anteriormente, né, 13 do grupo A, que são os floricultores sem os sintomas, eu tenho 13 indivíduos. No grupo B, né, que são os floricultores com sintomas, eu tenho 14. A média da troca de cromátides irmãs entre os floricultores sem sintomas foi 5,47, beleza? E aqui embaixo, ele mostra para a gente a média entre cromátides irmãs de floricultores com os sintomas, né, que foi 6,45. E aí aquele 0,97 que aparece, então é a diferença, né? Se a gente subtrair essa média aqui do primeiro grupo da média do segundo grupo, a gente vai ter aquela diferença que aparece. Outro parâmetro também que a gente pode dar uma olhada para ver como é que está, né, o comportamento é o desvio padrão, que é uma medida de dispersão entre os grupos, ou seja, o quanto essa média, que a gente está vendo aqui em cima, ela pode estar... como é que está a variabilidade dos dados, né? Como é que está a dispersão desses dados. Então, para o grupo A, eu tenho 1,01, e o desvio padrão do grupo B, 1,20, né? Pegando apenas as duas casas decimais depois da vírgula. Então, o desvio padrão ele está semelhante, certo? E a gente percebe também que, visualmente falando, né, numericamente falando, a gente tem uma diferença da média. Mas será que essa média ela é estatisticamente significativa ou não? E além disso também, o teste ele serve para a gente inferir se na população, né, não falando de amostra de todos os floricultores, se existe, se há possibilidade de existir uma diferença significativa ou não. Quais são as etapas do teste, né, de hipótese para comparar duas médias? Então, a sequência dos passos ela é bem semelhante à que foi visto no semestre anterior, se não me falha a memória, foi o professor Christian que deu, que foi visto a comparação de média a partir de uma amostra, né, de uma amostra a partir de um parâmetro conhecido. Então, primeiramente, a gente vai estabelecer quais são as hipóteses. O H0, que seria a hipótese nula, ela vai dizer para a gente que a média amostral do grupo A é igual à média amostral do grupo B. E a hipótese alternativa é que a média amostral do grupo A é diferente da média amostral do grupo B. Segundo, a gente vai escolher o nível de significância. Então, aqui, né, tem por convenção o nível de alfa igual a 0,05. Esse alfa é 0,05, embora o livro, né, ele não se detenha muito ele não dá muito ênfase no valor de P, ele destrincha o teste, né, na unha, assim, ele vai mostrando o passo a passo do teste. Mas aqui do lado eu coloquei, então,
como é que a gente vai se orientar, né, para escolher a hipótese alternativa ou a hipótese nula a partir do valor de P, que é um parâmetro, um valor que os programas estatísticos eles dão para a gente, né? Então, como é que a gente interpreta esse valor de P? E eu coloquei nesse quadrado aqui. Se o valor de P do teste ele for maior que 0,05, a gente vai aceitar a hipótese nula. Ou seja, se o P for maior, a gente aceita que a média dos dois grupos eles são iguais. Então, portanto, né, não há uma diferença. Agora, se o valor de P ele foi menor que 0,05, a gente vai rejeitar a hipótese nula e vai aceitar a hipótese alternativa, né? Obviamente. E essa hipótese, ela fala para a gente que existe uma diferença na média entre o grupo A e o grupo B. O terceiro passo, ele vai determinar o valor crítico do teste. Nesse caso, ele vai ser baseado, né, ele vai ser calculado a partir do grau de liberdade do tamanho amostral do grupo A mais o tamanho amostral do grupo B menos 2, né? E aqui embaixo ele mostra para a gente como é que seria isso a partir dos nossos dados, né, do nosso exemplo, que seria o tamanho amostral 13 de um grupo mais 14 do outro menos 2, que seria igual a 25, e o T ali, ele também está colocando para a gente o valor de significância, que seria 0,05. Então, portanto, o valor crítico do teste seria 2,06. E aí, eu acho que o professor Andrigo, o professor Christian, né, não está aqui, mas o professor Andrigo está, eles gostariam, acho, eu estou supondo também da minha cabeça, né, dessa fórmula que aparece no item 4. Eu confesso que eu não sou matemático, então eu entendo mais o significado do que está, né, sendo proposto do que destrinchar a fórmula propriamente dito, com todos os parâmetros, colocando tudo dentro do seu devido lugar. E aí, eu coloquei o SPSS, né, que a ideia é essa, a gente vai rodar o teste, né, vai rodar essa fórmula aqui embaixo, do item 4, utilizando o SPSS. Vamos lá, então? Aqui no SPSS, para a gente calcular o teste, né, a gente vai vir, primeiramente, em analisar. Como eu estou falando, a gente vai vir comparar médias. E também a gente está falando em comparação de médias entre amostras independentes. Então, a gente vai clicar nesse caminho que eu estou selecionando aqui, né? Analisar, comparar médias, teste T de amostras independentes. Uma observação importante aqui, antes de rodar o teste, é a gente saber como é que foi, eu vou fechar aqui para mostrar para vocês, como é que a gente codificou os grupos, né, desses floricultores aqui. Aqui em cima eu posso trocar, ó, né, para o rótulo ou então para colocar para a parte numérica. E aqui é importante a gente saber se a gente colocou 0 e 1, né, ou seja, 0 para o grupo A e 1 para o grupo B, ou se foi 1 para o grupo A ou 2 para o grupo B, certo? Porque depois eu vou precisar, né, eu preciso definir esses valores. Então, aqui a gente vê que eu coloquei 0 e 1, né, na minha variável de grupamento. Beleza? Então, aqui na variável teste, a gente vai colocar o TCI. Na variável grupamento, eu vou selecionar o grupo. E aqui, então, eu preciso definir. Como eu coloquei 0 e 1, que a gente acabou de ver, eu vou colocar o grupo 1 é 0, né? O grupo 2 é o 1. Beleza? E a gente vai apertar em OK. Ele mostrou para a gente essa saída, né? Inicialmente, a primeira tabela que ela vai ter mostrando o tamanho, né, tamanho de cada grupo, o tamanho amostral de cada grupo, a média, o desvio padrão, bem semelhante com as informações que a gente já tinha visto lá no Explorar, né, só que aqui mais reduzido, apenas média e desvio padrão, o erro padrão da média. Aqui embaixo, ele tem a tabelinha que mostra para a gente os valores do teste T. E aí, como a gente falou, escolhendo, né, um alfa de 0,05, a gente vê a significância para o teste bilateral,
ele tem dois valores aqui, de 0,033 e 0,032. Posteriormente eu vou comentar, né, por que que existe dois valores de P aqui, ou seja, né, dois valores significativos. Mas, se a gente voltar lá no slide, deixa eu voltar aqui, ele fala para a gente, né, então se o P ele for menor que 0,05, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Geralmente, a gente que está no dia a dia, né, rodando estatística, a gente fala assim, ó, o P foi significativo ou o P não foi significativo, né? Quando ele é significativo quando ele é menor que o nosso nível de significância estabelecido. Então, nesse caso, ele foi significativo. Isso indica para a gente que a diferença que a gente está vendo aqui na média, ela é estatisticamente significativa, ou seja, existe uma diferença, sim, nas trocas das cromátides irmãs entre os floricultores que apresentam sintomas com aqueles que não apresentam sintomas de intoxicação. E aí, a quinta decisão, obviamente, que eu meio que já dei um spoiler aqui, mas é a tomar a decisão, né? A partir dos valores que a gente calculou. O livro ele não focou no valor do P, mas ele foca no teste T calculado. E aí ele traz a seguinte interpretação para a gente, a seguinte decisão. Né? A interpretação do teste, né, do T calculado é a seguinte: a diferença entre as médias amostrais, né, 0,97, está 2,25 erros padrão afastada da diferença entre as medidas populacionais, considerada na hipótese nula, né, que seria zero. Com o nível de significância escolhido, estipula o máximo de 2,06 para uma diferença não significativa, deve-se rejeitar a hipótese de que as médias das duas populações sejam iguais e admitir que as amostras são procedentes de populações de médias diferentes, com probabilidade de erro calculada em 0,05. Beleza? Então, a conclusão do nosso teste, né, é que as médias, elas apresentam uma diferença significativa entre si, levando, então, a crer que o número de trocas entre as cromátides irmãs está aumentando nos floricultores com intoxicação crônica, quando comparado àqueles que não estão intoxicados. Beleza? Nosso nível de significância, né, a nossa confiança dessa afirmação é de 95%. Mas antes de a gente prosseguir, existe, né, algumas pressuposições que a gente precisa atender quanto ao comportamento dos nossos dados, para a gente não ter essa conclusão enviesada, ou seja, ela está errada, né? A gente conclui uma coisa, mas na verdade essa conclusão ela está errada porque a gente não se atentou a alguns pressupostos que o teste T eles traz para a gente, né? Que a gente precisa atender esses pressupostos para que a nossa conclusão ela seja correta. E aí são dois pressupostos, né? A gente tem duas pressuposições. A primeira pressuposição ela está relacionada à normalidade dos dados, que a gente eu não sei de cabeça agora qual foi o capítulo, mas a gente já comentou, né, sobre distribuição normal, o que é distribuição normal, o que é curva de Gauss. E aí eu acredito que quem não assistiu, Gustavo pode corrigir no final, mas eu acho que está no nosso canal lá no YouTube gravado o seminário. Beleza? O que essa pressuposição ela fala para a gente em relação ao teste T? Né? A primeira delas é de que a média amostral e a média amostral tanto do grupo A quanto do B, separadamente, eles têm distribuição normal, ou aproximadamente normal. Este pressuposto ele vai garantir que a diferença que a gente vai, né, estar observando, ela também apresenta uma distribuição normal, certo? Como é que a gente pode verificar se os nossos dados eles apresentam ou não uma distribuição normal? Deixa eu voltar aqui. Bom, para a gente verificar se os grupos apresentam a distribuição normal, a gente vai lá no explorar como a gente tinha pedido inicialmente a estatística descritiva, né? Então, vem estatística descritiva, explorar, e aqui eu preciso vir em
gráficos, e no centro eu tenho gráficos de normalidade com teste. Eu selecionei o gráfico, vou continuar e apertei um OK. Percebam que a saída que ele me deu, né, os resultados que ele me forneceu são semelhantes aos que a gente já havia visto, com exceção dessa tabelinha aqui, ó, que são os testes de normalidade. Aqui, ele está mostrando dois testes na coluna, né, dois testes principais, que o primeiro é o Kolmogorov-Smirnov, e o segundo, que é o Shapiro-Wilk. Os dois testes, eles têm o mesmo objetivo, mas o Kolmogorov-Smirnov, ele é indicado, né, para amostras que o tamanho amostral seja maior que 50, e o Shapiro para amostras menores. Embora tenha algumas literaturas que elas mostram para a gente que o Shapiro-Wilk ele tem um comportamento bom, né, independente, tanto para a amostra pequena quanto para a amostra grande, né. Eu gosto particularmente do Shapiro, mas aí é um gosto pessoal. Mas o que eu quero dizer é que os dois testes têm o mesmo propósito. Nas linhas, a gente tem os resultados referentes aos dois grupos. Então, primeiro, aos floricultores sem os sintomas, e na segunda linha, né, a distribuição dos dados referente aos floricultores com sintomas. E aqui, esse teste também é um teste de hipótese, que ele vai ser baseado numa hipótese nula e numa hipótese alternativa. A hipótese nula, ela fala para a gente que não existe né, que a distribuição dos dados desses grupos não é diferente de uma distribuição normal. Então, se a gente está buscando isso, a gente precisa aceitar essa hipótese. E aí, eu não sei se vocês lembram ou não, mas a gente aceita a hipótese nula quando a significância ela é maior do que 0,05. Nesse caso, no primeiro grupo aqui, vamos pegar o Kolmogorov-Smirnov, ele deu 0,15, né? No floricultores com sintomas, no grupo ele foi 0,200 aqui. Então, indica para a gente que os nossos dados, eles têm distribuição normal. Sendo assim, esses dados, né, os nossos dados, o teste que a gente rodou, ele atende ao primeiro pressuposto da normalidade, ok? Então, a gente poderia seguir com o teste sem problema nenhum. Só que no dia a dia, né, no mundo real, isso nem sempre acontece. A gente pode estar analisando os dados que eles não estão, a distribuição dos nossos dados não são aderentes, né, a uma distribuição normal. E aí, o que a gente faz? Esse aqui são orientações do livro. Pode ser feito, né, primeiro, a transformação dos dados, e aí para o logaritmo, né, para a raiz quadrada, enfim, tem algumas transformações, e aí, uma segunda opção seria usar técnica de análise não paramétrica, né, como o teste Wood-Menu-Whitney. E aqui eu até poderia rodar o teste Menu-Whitney, uma estatística não paramétrica. Mas aí eu verifiquei que tem um capítulo específico para isso, eu falei, bom, vou deixar para o capítulo seguinte. Mas são duas sugestões, então, que a gente poderia estar fazendo, né, para resolver o problema problema com a distribuição normal dos nossos dados, né, quando eles não apresentam essa distribuição normal. Outra coisa importante também que eu gostaria de frisar aqui, ó, é que os grupos, eles precisam apresentar essa distribuição separadamente, né? Então, se eu quero ver a distribuição entre os grupos, a normalidade precisa ser entre os grupos, não entre toda a minha amostra que eu estou analisando. Ou seja, seria eu juntar, né, os dois grupos, não fazer a diferenciação dos grupos e rodar o teste de normalidade. A normalidade tem que ser determinada entre os grupos, beleza? A segunda pressuposição, ela vai estar relacionada com a variância dos dados, né? Ou seja, as variâncias populacionais, elas precisam ser iguais. O que isso significaria, né? Se o tratamento A que seria a intervenção, né, do grupamento A, ele vai produzir um efeito diferente daquele do tratamento B. E o efeito, ele vai alterar uniformemente os valores, de modo que a dispersão dos dados seja a mesma nas duas condições. E aqui embaixo eu coloquei um gráfico, que ele é um gráfico didático, mas ele serve como exemplo para a gente visualizar isso. Eu tenho aqui, vamos focar apenas, né, no grupo A e no grupo B. Percebam que a média deles é diferente, né, do grupo A e do grupo B.
mas a dispersão dos dados, ou seja, a dispersão é a variância, né, desculpa, a dispersão dos dados também é semelhante, mas a variância desses dois grupos, ela é semelhante, ou seja, o quanto esses dados estão variando, né, a variabilidade deles em relação à média entre o grupo A e o grupo B é semelhante. Então, isso é um exemplo de caso onde a variância entre os grupos ela é igual ou ela é semelhante, apesar das médias desses grupos serem diferentes. E a autora também ela traz um exemplo que mesmo que, por exemplo, a média de um tratamento, né, eu fiz uma intervenção com fármaco, enfim, com uma substância, e na minha variável dependente, a média do meu parâmetro ali foi 300 no grupo A e 400 no grupo B. Mas o quanto que eles estão variando, né, um vai para 350, outro vai para 450, então a variação entre os grupos também é semelhante. Por quê? Porque eu tenho a minha... há uma homogeneidade, né, na variância dos meus dados, mesmo eles tendo médias diferentes. Para a gente testar a variabilidade, né, dos dados, a gente vai precisar determinar também, a partir de um teste de hipótese, aonde a hipótese nula é que a variabilidade, né, a variância do meu grupo A, ela é igual à minha variância do grupo B, e a hipótese alternativa é que a variância do grupo A ela é diferente da variância do grupo B. Esse teste ele vai ser calculado a partir de uma estatística F, que ela vai determinar a razão, né, a diferença entre as variâncias amostrais. E aí o teste que a gente utiliza aqui no próprio SPSS é o teste de Levene. Aqui eu coloquei o resuminho, né, do passo a passo de como é que a gente vai realizar o teste. Então, primeiramente, seria determinar as hipóteses estatística, que foi como eu comentei né, recentemente na minha fala, da hipótese nula e da alternativa. A nula, ela fala que não há diferença na variância entre os dois grupos, e a hipótese alternativa é que existe, né, a variância entre os dois grupos, ela é diferente. O segundo passo é escolher o nível de significância. Então, aqui o nível escolhido foi de alfa 0,05. Determinação do valor calculado. Esse F calculado, ele vai pegar a variância do maior, né, do grupo, uma diferença, né, vai dividir pela variância menor, e aí eu vou ter o F calculado. A determinação do valor crítico, né, vai ser determinada a partir dos graus de verdades do tamanho amostral dos dois grupos, certo? E aí, aqui do ladinho eu coloquei a interpretação também, né? Pensando que a gente vai rodar o teste de Levene no SPSS, e ele vai ter para a gente o valor P, como é que a gente interpreta esse valor P? Então, ele vai repetir, né, o mesmo que eu havia comentado lá para o teste T. Se o P ele for maior que 0,05, a gente vai aceitar H0, ou seja, que não existe uma diferença na variância entre os grupos. Se o P for menor, é que não existe, os grupos possuem variâncias diferentes, certo? O que é interessante de a gente considerar aqui no SPSS? Na verdade, quando eu rodei o teste T, ele já trouxe para mim o teste de Levene. Ó, aqui na segunda coluna, né, dessa tabelinha, ele já tem teste de Levene para igualdade de variâncias. Aqui ele tem o meu F calculado e a significância, que foi, né, o valor de P, que foi 0,426. Esse P ele foi maior que o meu nível de significância escolhido, que foi 0,05. Então, portanto, né, os grupos, eles têm variâncias, as variâncias entre os meus grupos são iguais. O que a gente pode... vou falar isso depois. Mas se são iguais, então a gente vai utilizar esse nível, esse valor de P, né, para o teste T, que é 0,033. Agora, a autora traz o que a gente faz, o que a gente pode ser feito, né? Vou pegar aqui o slide, deixa eu só ver se é essa sequência mesmo. Isso. O que a gente faz quando esse pressuposto, né, da variância dos meus dados, ele não é atendido?
Então, ela recomenda utilizar o teste T de Student para variâncias desiguais, que aí, né, e o segundo passo, a segunda opção seria utilizar uma técnica de análise não paramétrica, como o teste Wood-Mann-Whitney. Aqui, ó, esse teste T para variâncias desiguais, ele já me dá aqui embaixo, né? Então, digamos que esse não foi o caso, né? Mas em uma situação onde meu valor de P ele for significativo, então eu utilizar este valor de P aqui para representar a diferença, né, a partir do teste T estaria errado. Então, o correto seria utilizar esse valor de P aqui, aonde ele é calculado né, considerando que as variâncias elas são diferentes entre os grupos. E aí, apesar de eu não trazer aqui no slide, mas no livro ela traz toda a fórmula, né, de como é que a gente faz para calcular esse teste T de estudo esse teste T quando as variâncias elas são desiguais. E aí, na reta final, então, da nossa apresentação de hoje, a autora ela traz um comentário importante, né, um comentário final importante, que é o seguinte: ela diz assim: existe diferença entre significância estatística e significância biológica. Pode-se perfeitamente ter uma sem ter outra. E aí ela até traz um exemplo de um pesquisador que ele vai avaliar a altura média de alunos, né, em escolas diferentes, e a altura foi de 3 milímetros, né, e essa diferença ela foi estatisticamente significativa. Pô, na prática, o que 13 milímetros vai influenciar? Nada, né? Então, apesar de existir uma diferença significativa, na prática, né, ou biologicamente, essa diferença ela não faz sentido. E seguindo aqui o que o texto está falando para a gente, então a significância estatística ela vai servir para a gente medir o grau da crença de que a diferença obtida ela seja espúria, ou seja, aquela diferença que a gente viu, ela é legítima ou não, certo? Um resultado não significativo estatisticamente indica que é provável que a diferença seja casual, determinada por um efeito de amostragem. Por outro lado, um resultado estatisticamente significativo indica que a diferença é bastante confiável e que é pequena, né, no exemplo menor que 5%. E a probabilidade do resultado ser espúrio, ou seja, ele não ser genuíno, né, esse resultado. E aí, considerando então essas questões, a significância estatística ela vai depender do número de observações que a gente está coletando, e aqui vale esse número sempre. Para a gente é importante eu ter um N que seja, né, representativo, e aí entraria também a questão de cálculo amostral, para eu poder determinar se a quantidade de amostragem, né, de dados que eu coletei é suficiente para eu determinar ou não uma diferença. Então, o tamanho amostral, né, a quantidade de observações que eu coletei, é importante para eu determinar a diferença estatística, né? E, além disso, também a magnitude dessa diferença. Beleza, existe uma diferença, mas qual é o tamanho de efeito, né? Qual é a magnitude dessa diferença? Se for uma diferença muito pequena, provavelmente ela não vai ter uma significância estatística, né? Mesmo que essa diferença ela existe. E aí a autora traz, então, que no experimento científico a gente pode ter 3 situações. O primeiro, né, que seria o A, diferenças muito pequenas, muito significativas estatisticamente, isto é, provavelmente reais, mas de pouca importância prática. Como eu comentei ali o exemplo da escola, da diferença significativa de 3 milímetros. O B seria uma diferença grande, não significativa estatisticamente. Isso pode ocorrer devido ao tamanho amostral ser pequeno, né, ou o caráter espúrio da diferença. Ou seja, essa diferença ela não é real, ela não é fidedigna, né, à população, por exemplo. E o C seria um mundo perfeito, né, onde a gente tem, obviamente que depende do contexto, né, desse mundo perfeito, mas aonde a gente tem diferenças que são estatística e biologicamente significativas. Certo? E assim eu encerro o nosso seminário. Obrigado a todos pela atenção e agora eu me coloco, né, à disposição para a gente trocar uma ideia.